aditivos e condimentos. Somos alunos do curso de Medicina Veterinária da Faculdade. No Brasil, a legislação número 55, aditivos alimentares. Aditivo alimentar é qualquer ingrediente adicionado. Um aditivo só pode ser utilizado após passar por um complicado. Função e atividades aditivas alimentares. Uso não permitido. Quando houver evidência ou classificação dos aditivos alimentares. Os aditivos Emulsificantes são aditivos funcionais utilizados pela indústria de alimentos para melhorar a textura, a estabilidade, o volume, a maciez, a aeração e a homogeneidade, agregando qualidade aos produtos. Além disso, esses aditivos podem modificar a fase contínua de um produto, conferindo-lhe um efeito específico desejado, como o uso de lecitina em chocolates para reduzir a sua viscosidade e facilitar o seu manuseio. Espessantes são aditivos alimentares com as funções de espessar e estabilizar, proporcionando a textura desejada ao alimento. Mesmo em baixas concentrações, são capazes de aumentar a viscosidade de soluções, emulsões e suspensões, melhorando a textura e a consistência dos produtos. Os espessantes mais utilizados no preparo e processamento de alimentos são a carragena, goma guar, carboximetilcelulose, goma xantana, goma gelana e dextrana. Agente de corpo, substância que proporciona o aumento de volume e/ou de massa dos alimentos, sem contribuir significativamente para o valor energético do alimento. Umectantes são substâncias com caráter hidrofílico que evitam a perda de umidade dos alimentos. Os álcoois polihidroxilados são exemplos de substâncias empregadas com essa finalidade. Alguns umectantes também apresentam características de doçura, como é o caso do sorbitol e do glicerol, que às vezes substituem parte dos açúcares nas formulações. O glicerol é utilizado na composição de bebidas e alimentos, tais como refrigerantes, balas, bolos, passas de queijo, carne e ração animal seca. O sorbitol é agente umectante e melhorador de textura muito utilizado em produtos que tendem ao endurecimento e ressecamento, como doces, chocolate e recheios. Antiumectantes impedem que os alimentos absorvam umidade, já que reduzem a capacidade higroscópica dos alimentos. Essas substâncias absorvem toda a umidade, mas fazem isso sem se tornarem fisicamente úmidas. Além disso, os antiumectantes reduzem também a tendência de adesão das partículas de alimento, evitando que as partículas se agrupem quando entram em contato com a água. Espumantes e antiespumantes são substâncias que previnem e reduzem a formação de espuma. Essas substâncias evitam a formação de espumas em alimentos líquidos durante o processo de fabricação ou produto final. Conservadores são substâncias que impedem ou retardam a alteração dos alimentos provocada por micro-organismos ou enzimas. A maior parte dos alimentos de origem vegetal ou animal se deteriora com facilidade, perdendo a qualidade, com consequente diminuição na vida útil. Essas perdas dependem de vários fatores, dentre eles formulação, embalagem e condição de estocagem do alimento. O nitrato e o nitrito têm as funções de inibir ou retardar o crescimento microbiano, sendo muito eficiente contra as bactérias anaeróbicas, conferir coloração roseada e sabor típico de produtos curados, conferir cor e sabor característicos do produto. Antioxidantes são substâncias que retardam o aparecimento de alterações oxidativas nos alimentos, impedindo que óleos e gorduras, principalmente os ricos em ácidos graxos insaturados, se combinem com o oxigênio, tornando-se rançosos. São substâncias cujo uso foi aprovado em alimentos após investigações que comprovaram sua segurança dentro de um limite de ingestão diária. Sendo assim, estão sujeitas a legislações específicas de cada país ou por normas internacionais. Os antioxidantes sintéticos mais utilizados pela indústria brasileira são o BHA, o BHT, o PG e o TBHQ.
Entre os oxidantes naturais mais utilizados podem ser citados tocoferóis, ácidos fenólicos e extratos de plantas como alecrim e sálvia. Acidulantes, substância que aumenta a acidez ou confere um sabor ácido aos alimentos, ou seja, são ácidos que na função de aditivos alimentares podem exercer a função de acidulantes ou de conservantes. No processamento de alimentos são usados ácidos orgânicos, tais como ácido cítrico e ácido lático, e inorgânicos como ácido fosfórico. Os sais desses ácidos, principalmente os sais de sódio, são utilizados para controle de pH e de gosto, assim como outras propriedades desejáveis no produto manufaturado. Olá, Camila, tudo bem? Então, aqui começaremos. E esses corantes sintéticos, né, ou continuando na subdivisão D, e agora partindo para os edulcorantes. E aí partimos para a parte dos aromatizantes. Ainda falando sobre os aromatizantes, e aí pegando esse gancho, aqui nesse quadro temos alguns aditivos. E aí temos a pergunta que, e continuando ainda sobre por que usar os aditivos. Vou iniciar minha apresentação falando sobre aditivos e seus efeitos no organismo. Vou começar falando sobre os antioxidantes. Inicialmente, temos o ácido fosfórico, ele causa aumento da ocorrência de cálculos renais, seguido pelo ácido norte-hidroguairético, responsável pela interferência nas enzimas do metabolismo das gorduras, o butil hidroxiazonol, BHA, ou butil hidroxitolueno. A ação sobre o fígado interfere na reprodução de cobaias de laboratório. Os fosfolipídicos, responsáveis pelo acréscimo do colesterol sanguíneo. O próximo temos gelato de propila ou dioctila. Reações alérgicas interferem na produção de animais de laboratórios também. E o etileno diaminote tetracetato de cálcio e disódico. O EDTA, desclassificação na redução da absorção do ferro. Agora sobre os anti-umectantes, acidulantes e corantes. Os anti-umectantes, ferrocianeto de sódio, cálcio ou potássio, responsáveis pela intoxicação nos rins. Acidulantes, ácido acético em geral. Causa cirrose hepática, descalcificação dos dentes e dos ossos. E os corantes, todos eles no geral, reações alérgicas, alguns possuem ações tóxicas sobre o feto ou são tertogênicos, ou seja, podem fazer nascer crianças monstros. Anemia hemolítica, o caramelo, quando preparado de modo inadequado, pode conter substâncias capazes de causar convulsões. Conversadores. Temos o ácido benzoico, B1, causa alergias, distúrbios gastrointestinais. Estéreis do ácido hidroxibenzoico, P3, causa dermatite e redução de atividade motora. Dióxido de enxofre e derivados, PV, redução do nível de vitaminas B1 nos alimentos, aumenta a frequência de mutações genéticas em animais de laboratório. Os antibióticos, oxitetraciclina, cloretetraciclina e outros, PV1,
desenvolvimento de raças de bactérias resistentes aos antibióticos, reação da hipersensibilidade, nitratos, nitritos, PV2, PV3, ao combinarem-se com as aminas de várias fontes alimentares de origem nitrosaminas, que podem causar câncer gástrico e de esôfago. Éster dietilpirocarbônico, PX, formações de uretanos, carbonato de etilo solúvel em água, que são cancerígenos. Agora sobre os edulcorantes, espessantes e estabilizantes. Os edulcorantes são sacarinas, D1, causa câncer na bexiga de animais de laboratório. Os espessantes, em geral, causam irritação na mucosa intestinal, ação laxante. E os estabilizantes, os polifosfatos, ET, XV, ETX1, XV3, elevação da ocorrência de cálculos renais, distúrbios gastrointestinais. Sobre os aromatizantes e os umectantes. Os aromatizantes, em geral, eles retardam o crescimento e produzem câncer em animais de laboratório. Os umectantes, em específico, dioxil sulfosuccionato de sódio, U3, causa distúrbios gastrointestinais e circulação pulmonar. Continuando a apresentação, irei falar sobre condimentos e especiarias e outras coisas. Agora falando um pouco mais sobre condimentos, a definição de condimentos, segundo o Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal, é o produto contendo substâncias aromáticas, sápidas ou sem valor alimentício, empregado com o fim de temperar alimentos, dando-lhe melhor aroma e sabor. Segundo este regulamento, os 28 condimentos listados têm seu uso permitido, sendo que alguns podem ainda ser empregados como corantes. Outros condimentos podem ter o seu uso permitido desde que aprovado pelos órgãos regulamentadores. Agora, em relação às especiarias e temperos. O Regulamento Técnico para Especiarias, Temperos e Molhos define especiarias como sendo produtos constituídos de partes, raízes, rizomas, bulbos, cascas, folhas, flores, frutos, sementes e talos, de uma ou mais espécies vegetais, tradicionalmente utilizadas para agregar sabor ou aroma aos alimentos e bebidas. Define ainda temperos como sendo produtos obtidos da mistura de especiarias e de outros ingredientes, fermentados ou não, empregados para agregar sabor ou aroma aos alimentos e bebidas. E molhos sendo classificados como produtos em forma líquida, pastosa, emulsão ou suspensão à base de especiarias ou tempero, e outros ingredientes fermentados ou não, utilizados para preparar ou agregar sabor e aroma aos alimentos e bebidas. As principais especiarias e condimentos utilizados na indústria de alimentos: açafrão, aipo, alho, anis, baunilha, canela, cárdamo, cebola, cenoura, coentro, cominho, cravo da Índia, cúrcuma, gengibre, louro, macis, maionara, manjerona, mento, mostarda negra, parda, branca e mistura. Noz moscada, desprovida completamente de envoltório, pimenta negra, branca, vermelha ou pimenta de caiena, malagueta, pimentão, pimenta ou pimenta da Jamaica ou pimenta inglesa, sálvia,
tomilho, urucum. Vimos que os aditivos são importantes para a conservação dos alimentos e eliminação de algumas toxinas, bactérias anaeróbicas, e que para serem usados nos alimentos passam por um rigoroso controle pelo Ministério da Saúde, para que não causem mal à saúde humana. Porém, em alguns casos, eles podem ser prejudiciais sim. O que podemos fazer para escolher os produtos menos prejudiciais possíveis é ler o rótulo e escolher o produto com menos aditivo, preferir alimentos simples, menos industrializados, consumir embutidos com moderação, não comer alimentos fortemente aromatizados, evitar produtos com cores muito vivas e não abusar dos adoçantes.